tudo bem? Estou passando aqui para dizer que estou morrendo de saudade de vocês. Muita saudade mesmo, gente. Vocês não imaginam o quanto eu sinto falta de vocês. Estou passando para deixar um recadinho. Nos próximos dias eu estarei postando para vocês as correções das questões abertas do volume 1 dos PETs, do 9º e do 7º ano, ok? Então aguardem. Um grande beijo. Um abraço para todos. Estou sentindo muita falta mesmo, gente. Tudo de bom. Então vamos às correções, pessoal. Claro que eu vou, fazer as correções das questões abertas, porque as outras questões já foram comentadas, nos programas. Então, quem tem acompanhado o Se Liga na Educação já tem o gabarito, já tem toda a resolução das questões fechadas. Então, as questões abertas eu vou estar comentando com vocês e a gente vai seguindo aí todo o volume 1 do 9º ano, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, gente, as questões abertas requerem um conhecimento, principalmente sobre os recursos linguísticos que foram mencionados nas aulas do programa Se Liga na Educação. Esses recursos linguísticos é o que eu falei, eu costumo explicar para vocês que são os sentidos, os vários sentidos que nós temos dentro do texto. E esses sentidos, eles vêm por meio, das figuras de linguagem, ok? Então, serão cobradas de vocês algumas figuras de linguagem inicialmente nesse volume 1 aí, na apostila do PET. Desses recursos, é importante que vocês estudem e revisem as figuras de linguagem. Então, quem já viu, é bom revisar isso aí. Na questão número 4, letra C, uma das figuras de linguagem presente na resolução da questão é a metonímia. Nós vamos falar disso mais para frente. Gente, mas antes de qualquer coisa, antes de iniciar, lembrando que toda a apostila do volume 1 é voltada para o tema contos clássicos, ok? Então, nada melhor do que a gente conhecer o conto A Cartomante na íntegra, não é verdade? Eu não gosto muito de pegar só um pequeno trecho, é importante a gente contextualizar isso aí. Então, eu espero que vocês, de verdade, gente, vai lá e pesquisa direitinho, e no Google é muito fácil de achar. Então, leiam todo o conto A Cartomante. Eu tenho um resumo, um pequeno spoiler a respeito desse texto, para falar mais ou menos, contextualizar aí o que acontece na história, A Cartomante. Então, antes de começar o resumo, gente, só para situar vocês aí sobre a obra, sobre A Cartomante. A Cartomante é um conto que foi produzido, ele foi divulgado a partir do ano de 1884. Então, não é um texto recente, gente? E é um texto do diviníssimo Machado de Assis. Então, por isso, redobra aí a importância de vocês conhecerem A Cartomante. Então, vamos lá. A Cartomante, gente, assim como várias histórias, vários contos do Machado de Assis, em a maioria da sua obra, ela vem trazer uma crítica à sociedade, tá? E aí, nos textos dele, ele costuma ser bastante irônico. É como se fosse uma ironia do destino. Então, não espera do Machado de Assis nada de mel, O final sempre vai ser aquela quebra de expectativa. Às vezes você está esperando ali algo, um final super feliz, algo incrível, fantasioso, mas é a mais dura realidade, ou é a mais dura ironia do destino ali, Então ele vem para quebrar essa expectativa do leitor mesmo. E não é à toa que ele é considerado um grande escritor, porque é esse o diferencial
do Machado de Assis. A Cartomante é uma narrativa que conta a história de Camilo, amigo de um casal, que é o Vilela e Rita. Camilo se apaixona por Rita e os dois passam a viver o romance às escondidas. Logo, a traição é descoberta e o rapaz começa a receber cartas anônimas, ameaçando revelar o segredo ao marido de Rita caso os encontros não cessassem. Os amantes se afastam com receio de concretizar-se as palavras das cartas anônimas, mas não interrompem de vez o relacionamento proibido. Eles continuam se encontrando, né, gente? Eles não cessam o relacionamento proibido ali, a traição, né? Continua. Em um dos encontros, Rita confessa o medo de perder o amor de Camilo e que esse medo, a levar a consultar-se com uma cartomante. É esse o ápice da história. É aí que entra, né, que dá o título ao conto. Essa consulta cartomante, tá? E aí, Camilo se mostra incrédulo a respeito desse tipo de atitude e bastante cético, ele repreende a amada. Como que ele vai repreendê-la? Ele vai dizer que simplesmente não acredita que a cartomante seja capaz de prever qualquer tipo de situação. E caso ela tenha alguma dúvida em relação ao amor dele, basta procurar, né, por ele e perguntar diretamente para ele. A história termina com Camilo recebendo um bilhete de Vilela. No bilhete havia um pedido urgente, um encontro na casa de Vilela. Atordoado com a ideia da descoberta da traição, Camilo imagina muitas situações e, diante de uma eventualidade, percebe-se em frente ao endereço da cartomante. Desesperado, a incredulidade vira uma confusão de pensamentos, os quais resultam em uma consulta cartomante. Então, aquele mesmo rapaz que repreendeu a amada por consultar a cartomante estava ali pensando realmente, né, diante aquela angústia de ir ao encontro do marido de Rita e ele saber de toda traição. Então ele resolve dar uma chance à cartomante, sim, para ver o que ela tem a dizer. A cartomante lhe passa certa segurança, dizendo palavras de tranquilidade e conforto em relação ao encontro tão aterrorizante. Então o que ela faz? Em um primeiro momento que ela tem com ele, ela revela dois fatos que o deixa certo de que ela consegue sim prever alguma coisa. Então, isso aí leva ele a começar a acreditar sim na cartomante. Camilo, que dizia-se tão cético, saía do estabelecimento certo de que a cartomante fez previsões sensatas e se sentiu confiante para o tão temido encontro. Então, naquele momento, ele se sentiu totalmente aliviado. Ela aconselhou ele aí, sim, que era alguma coisa sobre negócios, que ele não precisava se preocupar com Vilela, que Vilela não estava sabendo de nada. E aí ele, aliviado, prosseguiu, então, o seu caminho até chegar à casa de Vilela. E o que acontece, gente? Vamos lá? Ao chegar ao seu destino e se deparar com Vilela e sua amada Rita, morta, constata que aquele era o seu fim, e assim é assassinado o amante de Rita, com 2 tiros e a certeza de que, um dia, ele estivera certo de sua incredulidade. Gente, ele foi assassinado. Então é isso, né? Machado de Assis é isso, ele vai quebrar essa expectativa. Não espera que vai acabar tudo bem, não, né? Então, tanto Rita como o seu amado, né, Camilo, foram assassinados por Vilela. Terminando essa história tão, né, ironia da vida, né? Todo mundo torceu por Camilo e tudo mais, pelo amor de Camilo e Rita, mas Machado de Assis é isso aí, gente. Então vamos lá. Aqui nós temos um pequeno trecho do conto,
E nesse primeiro momento só quer saber de vocês a respeito um pouquinho sobre as características, os chamados adjetivos, sobre a cartomante. Então vamos lá. Leia o fragmento abaixo do conto A Cartomante, Machado de Assis, e responda as questões. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que, aos 20 anos, desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada, porque não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Ok, vamos lá. Então, a atividade 4, que é a questão aberta que nós temos aí da primeira semana do volume 1 do PET do 9º ano, está pedindo o seguinte para vocês. Observe o título e a imagem abaixo e responda. Grandes olhos sonsos e agudos. Então, aqui a gente já tem uma imagem bem imponente da cartomante e principalmente aí o foco são os olhos dessa cartomante, é o que a gente vai falar a partir de agora, né? Letra A. Em grandes olhos sonsos e agudos, a quem essa característica é atribuída no conto A Cartomante? Então, nós temos aí a resposta para vocês. De acordo com a própria imagem apresentada na questão e a narrativa do conto, na íntegra, eu espero que vocês vão lá ler, né? De Machado de Assis, essa referência é atribuída a cartomante. Aqui não tem muita coisa diferente a se dizer sobre isso não, né, gente? Os olhos e a figura que a atividade deixa ali para vocês, a imagem, são da cartomante. Quais palavras caracterizam a palavra olhos? Então, nós temos aí os olhos grandes, os olhos sonsos e os olhos agudos. Então, essas são as palavras que vão caracterizar olhos. Gente, me desculpa se tiver algum barulho externo aí, porque eu moro em condomínio, vai ser meio difícil ter um horário aí reservado sem barulho, né? Então, continuando. Na própria atividade da apostila, nós temos um quadro. Então, esse quadro vai trazer para vocês o conceito de denotação e conotação, substantivo e adjetivo. Então, a atividade espera que vocês compreendam principalmente o que é o adjetivo, que são as características, né? Essas características são dadas ao substantivo, que é a classe gramatical que serve para dar nomes aos objetos, às pessoas, né? Aos lugares em geral, e denotação e conotação. Denotação e conotação, como eu sempre repito para vocês, é o seguinte: denotação é o sentido que você vai encontrar lá no seu dicionário, tá? Quando você tiver dúvida, pesquisar no seu dicionário, vai estar lá a definição. Aquela definição é a definição real, é o sentido real da palavra. Então, denotação é isso aí, o sentido real da palavra. Já a conotação é aquela que você vai trazer vários sentidos para aquela mesma palavra. Vai depender do contexto, né? Então, dependendo do texto lá, uma mesma palavrinha, ela pode ter vários sentidos. E aí que entra as figuras de linguagem, viu, gente? As figuras de linguagem, ela tem a conotação, os vários sentidos. C. Em grandes olhos sonsos e agudos, que sentido cada adjetivo agrega aos olhos da cartomante? Eles estão empregados em sentido real ou figurado. Então, é aí que entra a questão da metonímia. Então, uma definição rápida aí, né, gente? O que é metonímia? A metonímia é a figura de linguagem caracterizada pela substituição de um termo por outro. Como assim? Né? Se a gente for pensar dessa maneira, metáfora também seria isso. Mas qual que é a diferença, então, de uma metáfora para uma metonímia? É que a metonímia, esses elementos que são substituídos, eles têm que ter algum tipo de ligação entre
eles, né? É o caso ali. Nós vamos trocar parte pelo todo, ou seja, né, nós temos ali uma referência a uma pessoa, a um ser humano, a um corpo inteiro, mas nós vamos dar todas essas características próprias dessa pessoa aos olhos dela, que é parte do corpo dela, membro do corpo ali. Então, isso é a ideia da metonímia nessa questão aí, tá? Gente, há vários tipos de metonímia, tá? Mas aqui está presente na frase a substituição da parte pelo todo, né? Um exemplo semelhante aí, só para poder fechar isso aí. É uma frase, por exemplo, aí, ó. Descobriu que Pedro é um coração amargo e cheio de maldade. Então, não quer dizer que o Pedro é um coração, né? Pedro é uma pessoa amarga e cheia de maldade, uma pessoa ruim. Então, não é que Pedro é um coração. Então, nós estamos fazendo uma substituição aí, a parte pelo todo, tá? Quem tiver mais dúvidas, gente, é o que eu falei. Tem que revisar ou mesmo estudar a respeito. Isso é muito cobrado em qualquer tipo de prova, tanto em concursos, né? Cefet, entrevistas, né? Então, qualquer provinha aí que exija interpretação textual vai exigir de vocês conhecerem as figuras de linguagem. Então é importante isso aí. Vão estudando e aos poucos nós vamos falando de uma ou outra aí no decorrer das correções. Ok? Então vamos responder essa questão aí. Então, qual é o sentido que essas características têm? Lembrando que aqui está exigindo de vocês o conhecimento sobre denotação, sentido real, e conotação, sentido figurado. Então, olha só. Formulei para vocês a seguinte resposta, mas é claro que vocês vão fazer essa atividade com as palavras de vocês, não vão copiar, né, gente? Há várias interpretações, mas mais ou menos tentem seguir este caminho, ok? O adjetivo sonsos configura o sentido de enganoso, disfarçado. Já agudos, geralmente atribuído a algo ou a alguém, tem o sentido de forte, alto, profundo, intenso ou marcante. Em grandes olhos sonsos e agudos, fica claro um sentido figurado, ou seja, conotativo, pois interpretando o contexto empregado na frase, infere-se que sonsos é uma característica própria do ser humano. É um comportamento, uma ação, e uma parte do corpo humano não desempenha tal ação. É o que eu falei sobre a metonímia, certo? Então, assim como grandes, a palavra agudos poderia até significar um sentido denotativo, só que em outro contexto. Gente, grandes, ele tem um sentido denotativo, é um sentido real. Esses olhos são grandes mesmo, são olhos destacados. Em um primeiro momento nós temos uma ideia de destaque, uma ideia um pouco conotativa, no sentido conotativo, mas se for olhar ali pela imagem e tudo mais, pode ser a ideia de denotação mesmo, de ser grande, de tamanho, né? Já a palavra agudo já não tem o mesmo sentido, não tem como ser denotativo aí, ok? Por quê? Então vamos continuar aí. Porém, no trecho retirado do conto A Cartomante, a ideia é de que os olhos não estão apenas grandes e destacados, mas astutos e vigilantes. Então tem uma outra ideia aí, uma ideia de um sentido que é próprio, né, das ações humanas. E não só dos olhos ali, né? Parte do corpo humano. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estarei passando para vocês, divulgando para vocês aí, um e-mail coletivo em que qualquer um da turma terá acesso e eu vou deixar algumas atividades, algumas sugestões, ou posso tirar dúvidas de vocês no horário normal, né? Como se fosse um horário de aula, no chat do aplicativo Conexão Escola. Tudo bem? Um grande abraço para vocês.
Em breve, mais correções. Siga a Escola Estadual Padre Camargos aí nas redes sociais. Ok, gente? Tudo de bom. Um grande abraço.